Obrigado pela companhia em mais essa entrevista da hora, sob produção de Jovenete Salles e Tábada Claro, direção de jornalismo Francisco Bogo. Nesta edição eu vou conversar com Juliano Brustolin, vice-presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB. Obrigado pela presença aqui, doutor, acerca desse bate-papo. Brustolin de antigamente ou os novos Brustolins que estão em Mato Grosso? Eu diria que eu sou uma ponte entre os dois, né? Porque a minha família vem dos antigos, assim. Os Brustolins estão em Mato Grosso há vários anos, né? Sim, meu pai, por exemplo, veio para cá nos anos 80 ainda. É verdade, é isso aí mesmo. Bem, o tema dessa entrevista com o Juliano Brustolin é o papel do advogado no controle do poder público. Doutor, essa comissão de acompanhamento lá do Legislativo, pela OAB, era relativamente nova atividade ou já vem de longe? Ela já existe há pelo menos uns 5 anos na forma como ela é constituída. Mudou, assim, os membros, né? Isso não tem como, às vezes a gente precisa fazer alguns acertos, algumas pessoas perdem a disponibilidade, mas ela já existe desde a gestão passada da doutora Gisela. Então, a gente tem um trabalho de continuidade e, desde então, a gente tem fortalecido o diálogo interinstitucional entre a OAB, a Assembleia e outras entidades que também frequentam a Assembleia. São quantos advogados que acompanham o processo legislativo? Atualmente, na OAB, essa comissão tem 21 membros. 21 membros. Sim. E a atuação é de várias esferas do poder legislativo e executivo, como o senhor disse. Sim, nós atuamos em todos os entes federados, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Mas aqui em Mato Grosso, a comissão tem um foco, inevitavelmente, na Assembleia, né? Então, a não ser que tenha alguma situação muito específica ou então um requerimento que exija que a OAB acompanhe uma situação em uma Câmara Municipal, o nosso foco acaba sendo, até por uma questão geográfica, a Assembleia Legislativa e a região metropolitana de Cuiabá, né, as cidades mais próximas. O que isso melhora em termos de aproximação do Parlamento de Mato Grosso com a população e a sociedade como um todo? A OAB tem participado do diálogo democrático desde a democratização, né, até um pouco antes. Então, desde então, eu diria que a OAB participar do processo legislativo tem fortalecido, porque muitas vezes o âmbito da discussão política, ela acaba gerando que algum interesse de algum grupo vulnerável ou então alguma pauta que também deveria compor um projeto acaba sendo esquecida pelo acordo político para avançar com a tramitação do projeto de lei. E o que isso tem melhorado em termos de aproximação com a sociedade, esse papel que o senhor cumpre aqui na Assembleia? Eu diria que esse diálogo democrático ele tem feito os projetos terem mais inteligência em sua redação. Por exemplo, nós tivemos recentemente a participação da OAB na aprovação dessa questão do RGA, nós contribuímos com o diálogo interinstitucional, da questão do sindicato, nós tivemos apoiando a categoria também, então acho que a OAB ter participado do diálogo com o governo forneceu uma estrada mais acertada para a solução do problema. Das duas partes, né? Das partes. E nesse contexto aí, a Assembleia faz o meio de campo tranquilo, né? Ela vota o que o governo manda, mas também ouve a sociedade e os anseios, nesse caso, dos servidores. Como advogado e cidadão, eu preciso reconhecer que essa composição de parlamento é uma composição muito boa. Porque, por exemplo, essa não é mais uma Câmara que apenas fiscaliza ou aprova o projeto. Eles têm uma proposição muito ativa, inclusive um combate a políticas governamentais que eles consideram questionáveis ou arbitrárias. Então, essa Câmara tem um papel ativo, essa Assembleia tem um papel ativo no diálogo interinstitucional e ela tem até, como todo cidadão tem acompanhado na imprensa, sido um protagonista, onde existem situações de verdadeiro antagonismo entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. E a Assembleia sempre surge como uma estrada para a construção da solução, né? Essa questão do RGA é talvez o maior exemplo. Se não fosse a pressão popular aliada à pressão da Assembleia, possivelmente o governo do Estado não teria voltado atrás. Eu acho que outros projetos também votados aqui pela Assembleia facilitaram em muito a estrada do governo, como, por exemplo, a reconstrução do Hospital Central de Mato Grosso, né, onde tiveram projetos robustos na finalidade exatamente de estreitar o caminho econômico do Estado. Sim, isso a Assembleia tem feito através de seus deputados também via emenda parlamentar, né? É que assim, para um caso concreto, às vezes a solução não é só um projeto, é muitas vezes também uma análise da lei orçamentária, assim como às vezes o destino de emendas, igual por exemplo,
Eu acompanhei alguns dias atrás o deputado Júlio Campos tentando articular a possível resolução da questão da Santa Casa, por exemplo, para falar de saúde, que seria através de vários parlamentares montarem uma coalizão para doar emenda parlamentar para que comprasse o hospital e acabasse com a dívida. Então, assim, essa é uma situação que eu acho muito eloquente, né, do deputado organizar esse esforço executivo para que eles doem emendas, porque é uma solução meio fora da caixa, né, porque ficou aquela coisa, a prefeitura não tem orçamento, não quer resolver, o Estado ficou bem em cima do muro e o parlamento novamente surgiu dando a solução. Pode ser visto de iniciativa aí a proposição do deputado Júlio? Eu acho que é positivo nesse caso. Eu sei que muitas vezes o cidadão ele pode ter uma opinião crítica em relação a uma política ou até mesmo ao legado de um parlamentar, mas nesse caso específico eu acho que o projeto é bem-vindo, né? Eu costumo dizer que no parlamento não existem... Todo mundo tem uma história, e existem boas ideias, más ideias, e assim como boas histórias e más histórias, né? Então, nesse caso, eu acho que foi um acerto. O senhor disse que pela 4ª vez tentou estudar Direito e depois um professor o convenceu de seguir a carreira. Sim, eu tenho uma história engraçada com o Direito, né? Eu queria ser engenheiro aeroespacial, eu queria estudar no ITA, só que acabou que o Direito entrou em mim. Como é que foi essa troca aí? Bem, depois que eu completei o ensino médio, né, e eu não passei no ITA, eu fiquei na lista de espera, e ninguém desiste do ITA, né, é um curso, o ITA é muito concorrido, uma instituição muito respeitada. E nesse vácuo, a minha mãe me convidou, né, vou usar esse eufemismo, a fazer a faculdade para não ficar à toa em casa. E eu também tinha passado no vestibular, eu tinha prestado o Enem, então eu podia fazer medicina ou direito. Eu nunca tive vocação para ser médico, eu não gosto, não tenho a menor aptidão com sangue, eu acho que eu não teria inteligência emocional para ser médico. E aí eu acabei fazendo direito. E como a gente estava comentando antes, é que eu brinco que dentre todas as coisas que eu queria fazer, eu nunca me vi, por exemplo, como um advogado naquele momento da minha vida. Eu me via como magistrado, talvez promotor de justiça. E durante essa minha caminhada jurídica, eu tive uma certa resistência ao direito. Eu desisti algumas vezes do curso e voltei por iniciativa ou por alguém da minha família ter me incentivado a voltar, ou até mesmo como esse caso, esse professor. Ele foi fantástico na minha vida. Luiz Jorge Schomer, ele foi a pessoa que me deu a ideia que... O Luiz Jorge é filho do Albert Schomer, que Sim, foi deputado aqui. Ele também, ele ainda é professor na Unic, né? Eu conheço eles há muito tempo, eles também estão na maçonaria, são pessoas muito próximas de mim. E como é que foi a chegada lá na OAB para fiscalizar e acompanhar esse processo legislativo? Eu diria que a minha nomeação para essa comissão a partir de uma construção, né? Eu já era membro da comissão de estudos constitucionais, né? Que às vezes o nome muda durante a gestão, mas eu era membro dessa comissão de constitucional e essa chapa atuou pela construção de uma comissão específica para acompanhar o parlamento. Antes ficava tudo dentro da comissão de estudos constitucionais e a gente tinha muito trabalho. E aí eu fui membro fundador dessa comissão e nesse meio tempo a minha atividade advocatícia, né, os meus clientes ou até mesmo a minha atuação enquanto cidadão propondo ações populares me aproximou do parlamento e essa notoriedade desse trabalho fez a presidente Gisela me considerar adequado para nomear para a função e eu estou aí desde então, né, e desde que eu assumi o cargo eu tenho me empenhado diariamente para esforçar, para integrar a OAB e o parlamento. E qual que vai ser o trabalho assim dessa comissão nesse ano eleitoral, nessa virada de governo e assim uma eleição extremamente difícil, como os meios têm comentado? Bem, a nossa posição institucional é por assistir o processo democrático, não tentar interferir de uma forma não benéfica, o que seria não interferir de uma forma benéfica, aguardar alguma situação que exija de fato nossa intervenção. Porque, veja bem, o sistema democrático brasileiro, nos últimos anos, ele tem assistido inúmeras distorções a partir de intervenções mal sucedidas de atores, né? Entendi. Então, a OAB não vai participar do debate democrático de uma forma que seja hostil ao lado A, ao lado B. Nós teremos sempre uma postura neutra, assistindo qualquer ator que seja, e caso detectada alguma ilegalidade ou algum vício no processo eleitoral, a OAB deve se manifestar quando possível. E o senhor acredita num processo tranquilo? Eu diria que devido à comoção nos últimos anos do Brasil, eu acho que esse
esse processo eleitoral ainda pode ser complicado, principalmente porque os nossos atuais políticos não têm, talvez, trabalhado ainda para uma solução muito pacificadora. Eu vejo que ainda há uma grande comoção social, tanto do lado A, quanto do lado B, quanto do lado C, por uma espécie de conflito nacional que eu acho que acaba propiciando o atraso do país, né? Não contribui para o avanço da sociedade. Doutor, voltando aqui à participação da OAB, exatamente nessa comissão de acompanhamento do Legislativo de Mato Grosso, ainda voltando aqui, como a OAB, por exemplo, ela se porta fiscalizando e acompanhando as várias lutas de classes sociais aqui no Parlamento, em busca de projetos que nem sempre é a hora ou nem sempre é apresentado por parlamentares? A OAB sempre se pauta pelo compromisso constitucional, né? A Constituição pauta o que são os interesses republicanos de primeira, segunda e terceira ordem, vamos dizer assim. E a OAB tem se posicionado sempre na preservação de grupos que estão sendo esquecidos. Então, por exemplo, se determinado projeto ele acaba negligenciando um grupo que ele deveria abranger também, a OAB tem atuado para alertar o parlamento sobre a necessidade de também incluir novamente esse grupo. Então, a OAB tem atuado, sim, na verdade, como um lembrete institucional sempre ao parlamento. Nós não temos uma política de confrontamento, nós temos uma política de construção, né? Sempre através do diálogo com os parlamentares, nós temos tentado sanar essas distorções ou ainda essas situações que, devido à necessidade, às vezes, de um projeto tramitar de forma célere, acaba negligenciando um interesse social ou então um grupo social específico. Mudou muito a pauta aqui na L, nos legislativos de Mato Grosso, câmaras municipais. Por exemplo, antigamente se buscava muito direito social. Alguns municípios ainda têm esta pauta, mas aqui na Assembleia mudou um pouco, né? O senhor acredita isso aqui, por exemplo, essa mudança de pauta? Então? Eu diria que talvez pela necessidade de modernização do Estado, porque realmente algumas políticas sociais, embora sejam benéficas, elas foram construídas de forma talvez não inteligente ou sustentável ao longo do tempo. Isso às vezes força o Estado a fazer algum tipo de mudança. E eventualmente essa mudança, quando ela não pode ser, essa política pode ser mantida, ela significa um corte ou então uma interrupção da continuidade da política. Porque, veja bem, muitas vezes isso acaba interferindo no orçamento e, querendo ou não, o orçamento acaba sendo uma peça muito importante, tanto para a Assembleia quanto para o governo, porque tudo emana a partir do orçamento. Para quem não sabe, quando a gente vai fazer um projeto de lei, a gente tem que destinar o custeio, como vai ser feito esse custeio, de onde vai vir a arrecadação. Então uma norma que gera gasto é muito complexo, às vezes, você manter essa política ao longo do tempo, porque muitas vezes a fonte geradora dessa política, né, a receita que sustenta ela, deixa de existir. Então, por exemplo, hoje nós vemos dentro do parlamento o FETAB ser uma solução mágica para vários problemas sociais do Mato Grosso. Assim, todo mundo tenta destinar um monte de problema numa cajazada só, né? Então, porque o FETAB é uma grande, foi por muito tempo, ainda não vou dizer que não é ainda, mas foi por muito tempo uma solução financeira para viabilizar a política social. Então, assim, até mesmo política pública, porque o FETAB originalmente ele é destinado para uma coisa e o governo, ao longo de várias gestões, né, independente do governador A, B, C ou D, acabou em algum momento usando recursos do FETAB para financiar ou o próprio Estado, né, pagar salário, folha, ou então mesmo uma política de construção, uma obra pública, ou até mesmo uma política social. Tem muita gente dizendo o seguinte, que a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã e ficou passivos sociais, direitos sociais a serem sanados pelo Estado. Tem muita gente que pensa o seguinte, Mato Grosso está no top da arrecadação e também por causa do agronegócio e o direito social está resolvido. O senhor acha isso está resolvido ou não? Ou falta muita coisa a fazer? Em minha opinião pessoal, eu acho que nós precisamos melhorar muita coisa no Estado, sim. Mas a nossa Constituição Federal, e nesse ponto eu acho que é justa a crítica, ela estabelece tantas prioridades e tantos interesses sociais que às vezes esses interesses conflitam um com o outro. Então, por exemplo, nossa Constituição ela prioriza a liberdade de trabalho e o pleno emprego. Só que muitas vezes, vamos pensar em uma situação geográfica. Vamos usar Poconé, por exemplo. Poconé é uma cidade que, querendo ou não, vive muito de mineração.
Então, o emprego em Poconé pode estar ligado à mineração. Mineração é uma atividade que polui. A nossa Constituição Federal, ela... Já gera uma outra dívida social. Exato. A nossa Constituição Federal, ela protege o meio ambiente de forma absoluta. E é a mesma Constituição que assegura o emprego. Então, como que a gente faz esse diálogo em situações onde o Estado assegura o pleno emprego, ou seja, a possibilidade do cidadão empreender a partir daquela atividade, ao mesmo tempo que o mesmo texto legal, ele assegura que esse mesmo cidadão ou até outro grupo tem direito a um meio ambiente ecologicamente preservado. E tem atividades econômicas que, querendo ou não, ainda que momentaneamente, ela tem alguma poluição. A mineração é um caso onde depois que sanada a jazida, acaba a jazida, você tem que recuperar a área. Então, nesse caso, eu acho que é um exemplo justo, porque nós temos poluição por um tempo, depois nós restauramos a área. Mas enquanto isso não acontece, como que a gente faz esse diálogo entre permitir o pleno trabalho e preservar o meio ambiente? Às vezes é muito difícil, não é uma tarefa fácil. O legislador ele foi muito ambíguo em alguns casos na Constituição Federal. E aí por isso que nós vemos, isso não é a minha opinião pessoal, é uma questão que qualquer cidadão pode verificar. É por isso que muitas vezes existe tanta judicialização no Brasil sobre alguns temas. Muitas coisas param no judiciário porque a Constituição assegura de fato o direito a algum cidadão e o Estado não consegue garantir aquele direito. Porque ou ele conflita com alguma coisa ou o Estado não tem, às vezes, capacidade de assegurar aquele direito. Doutor, vamos falar um pouco de câmaras municipais e prefeituras, já que é a seara também de fiscalização desse grupo de trabalho da OAB. Como é que estão as atividades nas câmaras municipais, começando aqui pela Baixada e também pelo interior? Elas estão cumprindo o seu papel, o direito do cidadão assegurado, ou tem muito passivo social a ser resolvido? Eu diria que todos os municípios têm algum tipo de passivo social, porque Mato Grosso é um estado muito vasto e muito diverso, né? Então, por exemplo, eu diria que, a partir daquela ideia de que já existiu a possibilidade de dividir Mato Grosso novamente, em mais pelo menos 4 estados, né, ou 3 estados, não me recordo agora. Existem regiões que têm, eu não vou dizer uma pobreza, mas elas não têm a mesma arrecadação, às vezes, que um município que é financiado pelo agronegócio. Então, por exemplo, assim, hoje nós temos municípios onde realmente a cidade é sustentada por arrecadação federal, né, que é aquele fundo dos municípios. Tem município que tem arrecadação até modesta, mas ainda assim é vinculado a alguma atividade agropecuária, mas não tão significativa quanto municípios do norte do estado, por exemplo, Sinop, Sorriso. Então eu diria que sempre vai ter um passivo social. Como a Câmara atua, tenho observado que em municípios mais jovens, as câmaras municipais têm tido maior facilidade de gerir suas cidades, porque muitas vezes, como eles ainda estão construindo o sistema, eles ainda não têm problemas muito complexos, né, para resolver. Tem município no Mato Grosso que ainda tem menos de 40 anos, então assim, até hoje eles estão construindo leis orgânicas de município, ou então aprimorando elas. Então assim, tem um município que ainda não tem muito aposentado. Então essa questão de passivo social, por exemplo, em relação a aposentado que nós vemos no Mato Grosso, temos municípios que tinham, o servidor público ele tinha muitos benefícios e hoje os institutos de previdência dos municípios às vezes sentem dificuldades. Por exemplo, o Previvag, ele tinha um estatuto de servidor público que assegurava muitos direitos. Só que a arrecadação do município, quando ele assegurava isso, era X, e ele tinha um número pequeno de servidores. Hoje o município tem mais servidores e a arrecadação diminuiu. Então, como que equilibra isso? É inevitável que em municípios que não estão vinculados a algum tipo de atividade, hoje agropecuária ou então industrial no Mato Grosso, por exemplo, municípios que vivem do comércio essencialmente, como por exemplo, Cuiabá é a capital, mas assim, é uma cidade que a gente pode falar que vive muito de comércio. Assim como de serviços, né? Então, assim, o setor terciário no Mato Grosso não é tão forte ainda para sustentar a arrecadação como é em São Paulo. Então, nesses municípios nós temos assistido, às vezes, a Câmara ser ineficiente a problemas sociais. Então, por exemplo, Cuiabá, embora a atual gestão tenha se empenhado para melhorar muita coisa, é inevitável que aqui a gente vê, por exemplo, morador de rua, às vezes buraco em rua. O Estado realmente não tem conseguido sanar todos os problemas sociais, seja na capital, na Baixada Cuiabana, como às vezes ele consegue em município que tem arrecadação muito grande, como por exemplo no norte. É verdade que ainda tem Câmara Municipal em Mato Grosso que não sabe direito o que é LDO, aí também a questão do PPA, é verdade isso? Sim, eu diria que não é que não sabe, é que talvez o corpo técnico que assessore os parlamentares ainda não é bem qualificado. Esse é um movimento que
inclusive a Assembleia, ano passado eles fizeram um curso de treinamento legislativo, né? Eu tenho notado que tem tentado se combater esse vácuo, essa ausência de experiência legislativa nas câmaras. Mas isso é um esforço que, inclusive, tem que demanda da AMM, né? Porque muitas vezes o parlamentar, quando é eleito, principalmente vereador em município longínquo, assim, a pessoa ela entra com gás, né? Acho que confunde tudo achando que o vereador é o presidente da República, mais ou menos isso. Esse é um problema clássico no Brasil, né? Porque a Constituição estabelece competências, né? Tem coisas que só a União pode legislar, coisas que só o Estado, tem coisas que o Estado pode legislar junto com o município, tem coisas que são o município. Então, assim, a União é quem pode legislar sobre as coisas realmente interessantes. E muitas vezes o político, ele se elege falando sobre coisas que ele não pode legislar, principalmente quando se trata, às vezes, de Câmara Municipal. E aí entra uma outra questão. Muitas vezes o parlamentar, a pessoa que alça o cargo, ele não se prepara adequadamente para o cargo. Verdade. Então, se nós temos um parlamento com um parlamentar despreparado, nós vamos ter um parlamento ineficiente. Assim, é por isso que fica falando assim, tal município, a Câmara não sabe o que é LDO. É porque, às vezes, quando tem um assessor técnico, esse cara é o chato da Câmara, entendeu? Então, ninguém quer ser fiscalizado. Ninguém quer fiscalizado, ninguém quer ouvi-lo. A Assembleia tem se preparado bem para isso, os deputados têm estudado, Sim, eles têm aprimorado sua técnica legislativa. É inevitável dizer isso, porque, assim, há alguns anos atrás, nós vimos projetos muito ruins. Não que até hoje não exista algum, mas o salto de qualidade é significativo. Gigantesco, né? Gigantesco. Até porque a Assembleia tem investido muito nisso, né? O que eu tenho notado é que essa atual gestão da mesa tem realmente feito esse esforço para que os municípios e as câmaras municipais também se qualifiquem. Esse projeto que eles tinham feito ano passado eu achei interessante porque eu conheci ele no parlamento. Uhum. Em determinada sessão estava tendo a votação e eu fui comentar com o assessor parlamentar que aquele projeto não era bom, né? E ele falou assim, isso aqui vai deixar de existir, porque agora a gente tem um curso. E aí ele foi me falar sobre o curso depois, em outro momento, e ele falou que também foi estendido a algumas câmaras municipais que mandaram alguns de seus servidores, né? Então, assim, o trabalho começou. Eu quero acreditar que vai ter continuidade em outras gestões, porque é um trabalho muito legal. Realmente, se a gente qualificar o parlamento... O presidente Marques tem se preocupado com isso, na qualidade dos projetos, né? A qualidade dos projetos, a qualidade técnica legislativa. Não que outras gestões também não tenham feito, né? Mas é notório que esse movimento começou talvez com a gestão do deputado Botelho na última composição, né, desses projetos que têm os cursos legislativos, mas agora tem um esforço bem grande para que isso aconteça. E na gestão do deputado Max Russo tem se expandido também para os municípios. É isso aí. Doutor, parabéns pelo trabalho exatamente nessa comissão de acompanhamento legislativo da OAB, que já está atuando aqui dentro, e com isso a gente vê a excelência de projetos que vão a plenário, aprovados ou reprovados ou não, mas a qualidade em primeiro lugar. Foi um prazer ser convidado, foi um prazer conhecê-lo também, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui acerca desse bate-papo. Ok. Bem, nessa entrevista da hora eu conversei com Juliano Brustolin, ele é vice-presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB e falou sobre o papel do advogado no controle do poder público. Obrigado pela companhia em mais essa entrevista da hora. Até a próxima, se Deus quiser.